Sumiram os estadistas. Sobrou um. Hoje a gente viu, lá na ONU. E não é por nacionalismo barato, não. Mas o Lula é dos poucos estadistas que restaram fazendo um discurso de defesa do Estado, de defesa da democracia. Não do Estado mínimo, mas da democracia, de usar, de fortalecer o Estado para políticas sociais. Onde é que foram parar os outros? Não tem. O mundo europeu é um deserto. A Alemanha tem um primeiro-ministro fraquíssimo. Na França, o Macron mal consegue ganhar a eleição, perdeu. Então sobrou o Lula. Muita gente lembra do Papa Francisco também, mas vamos lembrar, hein? O Lula beirando os 80, Gabi. Os 80 anos de idade. O Papa Francisco já passou dos 80 e o Papa Francisco não é um Estado com força assim. E o Lula também. Um país da América Latina, sem força militar. Aqui a delegação brasileira, que foi lá, o Arthur Lira, o Amorim, a Janja, aplaudindo a participação do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Lula fez um discurso forte, falou da necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, porque a ONU reflete o mundo lá da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, criaram as Nações Unidas. A estrutura da ONU reflete aquele momento, 80 anos atrás. Imagine, a África tinha domínio colonial ainda, muitos países nem existiam, eram colônias. A gente lembra das colônias portuguesas e outras, que ainda não eram países independentes. O colonialismo, a África não está representada como merece lá na ONU, lembrou o Lula, a América Latina também não. Então, o Lula falou da África, falou na necessidade, Gabi, de abrir mais espaço para as mulheres. Lembrou que jamais a ONU, em 80 anos, teve uma mulher como secretária-geral. Nunca. Os Estados Unidos, pela primeira vez, podem eleger uma mulher. O Brasil já elegeu. Mas a ONU nunca. Não tem um rosto feminino à frente da ONU. Nunca houve. Né? O Lula falou disso. Falou da África, falou das mulheres e falou muito também da falta de capacidade de fazer as suas resoluções serem cumpridas. Citou o exemplo da Palestina, do massacre promovido por Israel na Palestina e que agora avança para o Líbano. Vamos ouvir esse trecho do Lula? A parte em que o Lula fala justamente dos palestinos e desta crise mundial. Vamos lá. Secretário-Geral Antônio Guterres e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Olha, o Lula foi muito aplaudido ao citar a Palestina, ao citar o Mahmoud Abbas. Sabe quem que não aplaudiu? A delegação israelense. Isso apesar, a gente não mostrou o trecho completo, o Lula em algum momento ali faz também a crítica, diz esta crise começou com um ataque terrorista contra a população civil em Israel. E depois diz, mas como contra-ataque é uma reação desproporcional, um massacre, uma punição coletiva que precisa acabar contra o povo palestino. Então, o Lula foi forte, foi afirmativo no seu discurso na ONU. Daqui a pouco vamos trazer outros trechos, né, Gabi? Temos mais 2 ou 3 trechos de Lula. Lula seria o último desses estadistas que vêm do século XX, avançam para o século XXI? Eu tenho esperança que vão surgir outros. Mas talvez no momento seja o único, né, Rodrigo? Com essa capacidade de falar essas coisas, né? De propor um horizonte, porque a gente fica só se defendendo, né, Chico? O Chico outro dia dizia, poxa, a nossa geração que sonhava tão alto, hoje, se for um empatezinho de 0-0, manter a democracia já tá bom, né? A beiradinha de democracia já tá... Já estamos nos dando por satisfeitos. O Lula não, o Lula diz, nós temos que sonhar mais longe. Acho interessante que um homem de 80 anos quase está cumprindo esse papel, porque faltam líderes. O Brasil, tá bom, tá entre as 10 maiores economias, mas cadê os outros? Cadê os outros?